Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, sou o professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai e a gente vai resolver aqui, ó, Física Enem, pessoal, isso mesmo, Física do Enem. E hoje a gente vai falar de magnetismo, eletromagnetismo e tudo que pode cair na sua prova sobre esse tipo de sistema. Então, a gente separou 8 questões do Enem nos últimos anos para que você possa aprofundar os seus conhecimentos. Então, vem com a gente, vem pro Enem. Vamos lá, vamos resolver física. Primeira questão já na tela, pessoal. Se você já curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, compartilha e comente aqui, gente. Quanto mais você interage com a gente, mais esse vídeo chega a outras pessoas, a outros alunos. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a gente entregar cada vez mais conteúdo, beleza? Então ajuda a gente a atingir todos os públicos, tranquilo? Questão de número 1, pessoal, a questão de 2019, que diz o seguinte, ó, o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, o íon de carga elétrica I é lançado em uma região de campo magnético constante, descrevendo então uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano e uma translação ao longo do eixo X. Legal. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores da carga e do campo magnético, pode-se determinar que a massa do íon é quanto? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que você tem aqui é que a gente tem uma força magnética agindo nesse sistema, e essa força magnética está representada por uma força centrípeta, tá? Daí vai vir aquela equação que todo mundo já conhece. O raio de movimento, que é o Habib, é a massa vezes a velocidade, dividido pela carga vezes o campo magnético. É só igualar esses dois elementos e deixar o raio em evidência. Você vai ter o Habib me vê um Kib, né? Essa equaçãozinha aqui que é importante. O raio do movimento circular é massa vezes velocidade, dividido por carga vezes a intensidade do campo magnético. Beleza. A partir disso, vamos calcular o período desse movimento, o tempo de uma volta, tá, gente? A velocidade em si é 2π vezes o raio dividido pelo período, que é o comprimento do movimento circular dividido pelo período. Que a gente pode trocar isso aqui fazendo o quê? Falar que é 2π vezes mv dividido por t vezes qb. Beleza? Fizemos essa equação aí, gente. Assim a gente tem uma equação que a gente chama de velocidade, tá? Se a gente colocar o período em evidência aqui, o período seria basicamente, pessoal, o quê? 2π mv dividido por vqb. Corta a velocidade, você tem aqui a relação do período. Só que o período é o tempo de uma volta. E ele quer, gente, o quê? Ele quer o tempo por toda a extensão do sistema. E o tempo por toda a extensão do sistema é o quê? É o período, é o tempo de cada volta em relação ao número de voltas. Então, o tempo total é o período vezes n. Então, se a gente fizer período vezes n, a gente consegue relacionar essa equação. O tempo vai ser, então, 2π mn dividido por qb, certo? Como nós queremos isolar a massa desse sistema, essa massa vai ficar como? Massa vai ser igual a qb vezes o tempo dividido por 2π vezes o número de voltas, beleza? Procurando essa equação, a gente encontra a alternativa A de aprendi, professor. Então, é um exercício, pessoal, que a gente está relacionando vários elementos importantes. Primeiro, força magnética e força centrípeta. Toda vez que você ver o movimento circular, pensa que a força que está inserida nesse sistema está sendo transformada em força circular, força centrípeta. A partir disso, a gente teve que relacionar o tempo de voo em cada volta para depois descobrir o tempo total do sistema e colocar a massa em evidência. Essa foi a primeira questão. Curtiu? Fala aí. Como que você achou essa questão aí? Fácil, médio, difícil? Vamos para a questão de número 2, 2019, Enem. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável, o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades
rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando essa estiver próxima a uma rede de alta tensão. Por quê? Pois se tocarem o arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Então, para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o quê, pessoal? Pessoal, toda vez que eu quero evitar o choque, eu preciso colocar um sistema de aterramento. O que faz um sistema de aterramento? Ele simplesmente transmite toda a carga em excesso, toda a corrente em excesso para a terra. E isso faz com que você consiga aí isolar-se, né? Ou isolar o seu sistema do geral. Então, a ideia basicamente é essa. Eu faço um sistema de aterramento para poder isolar o meu circuito das pessoas e aí evitar que a corrente elétrica passe pelo corpo da pessoa. Então, para que não passe pelo corpo da pessoa, ela é ligado à terra, beleza? Então, a gente vai realizar um aterramento a essa rede ou de alta tensão? Não. A gente vai aterrar a cerca, que é onde a pessoa vai ter contato para evitar que a corrente passe pelo corpo dela, beleza? É o ponto de contato que a gente aterra, não é o sistema de transmissão que a gente vai aterrar. Tranquilo? Próxima questão, questão de número 13, Enem 2018. Vamos lá. A tecnologia de comunicação de etiqueta, RFID, chamada de etiqueta inteligente, meu inglês foi péssimo, mas beleza, deixa o like aí que tá bom. É usada há anos para rastrear gados, vagões de trem, bagagem aérea, carros nos pedágios. Ai, meu Deus! Um modelo mais barato dessa etiqueta pode funcionar sem baterias. É constituído por 3 componentes, que é um microprocessador de silício, que vai ser a memória desse sistema, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio que é enrolada em um padrão circular e um encapsulador, que é o material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. Por quê? Porque esse campo de radiofrequência vai induzir corrente elétrica e vai induzir um sistema ou um modelo magnético dentro dessa bobina, certo? Então a distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque, exatamente o que a gente disse, gente, um campo magnético da onda de rádio está induzindo corrente elétrica na bobina e aí ela não precisa de bateria para funcionar. Alternativa correta, letra C. Uma onda magnética vai induzir uma corrente elétrica. Beleza? Super tranquilo. Se você tiver conhecimento disso, de que o campo magnético gera corrente elétrica, a questão anterior falou disso na cerca, a mesma coisa está acontecendo aí nesse sistema. Beleza? Questão de número 4. Nessa questão aqui a gente vai arrumar algumas coisas, gente. Por quê? Ele fala o seguinte, ó. Um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares. 2 ímãs criam tal. Então a gente tem algumas letras que está faltando aí, mas vamos arrumar. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, né? 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade Bzão e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito que a gente vai chamar de I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo a constante o valor da corrente de curto-circuito I, o estudante deve fazer o quê, gente? Gente, U é igual a R vezes I, né? Esse U é o V que a gente está falando aqui, tá? Se eu for manter essa corrente elétrica constante, para eu dobrar a tensão, eu vou ter que dobrar a resistência elétrica desse sistema, certo? Beleza. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente pode relacionar esse tipo de sistema? A gente tem a equação de campo magnético, que campo magnético é o quê? É μ0i dividido por 2 vezes R, né? Numa espira. Vezes N, que é o número de voltas. Não é isso? É. A corrente elétrica, a gente já sabe o que ela é, gente. Então, a gente pode falar assim, ó. Isso aqui é μ vezes U sobre R vezes N dividido por 2 vezes o raio, tá? Então, aqui é o raio e aqui é a resistência. Beleza?
Então a gente já tem uma relação aí. Então, gente, para que eu mexa com esse sistema, ou seja, o que eu quero verificar é a análise da resistência em si, vou isolar ela, isso aqui vai ficar Mi 0 vezes I, né, vezes U, desculpa, vezes N, dividido por 2 vezes R, vezes o quê? O campo magnético. O que a gente quer? A gente quer dobrar, né, a resistência. Para dobrar essa resistência, a gente vai ter que dobrar o quê? O único elemento que tem aqui em cima, que é o número de espiras. Letra A, de aprendi, professor. Mi0 é constante, a corrente está constante, o raio é constante, a intensidade de campo magnético é constante. A única coisa que eu podia mexer ali era no número de espira desse sistema. Beleza? Show de bola! Vamos para o próximo exercício, exercício de número 5. A magnetohipertermia. Vamos de novo? A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, o aquecimento da célula. Pessoal, quando tem um campo magnético externo e ele é alternado, isso vai fazer com que as partículas se movimentem no sentido de zigue-zague, ou seja, elas só se agitem. E esse agitar das partículas dentro desse sistema, né, próximo às células, vai atritar essas células e esse atrito vai gerar calor, beleza? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o campo magnético gerado pela oscilação de nanopartícula absorvendo calor? Não tem absorção de calor. O campo magnético alternado faz as partículas girarem, transferindo calor por atrito. Sim! A partícula interage magneticamente com as células do corpo? Não tem magnetismo no corpo ali, não vai ter interação. Ou se houver, é muito pequeno. O campo magnético alternado fornece calor para as partículas? Não, ele fornece movimento para as partículas. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido? Não, gente. Como o campo magnético alternado, ele vai fazer esse sistema girar, beleza? Questão de número 6. Aqui é rapidinha, direto ao ponto, muito tranquilo. Pessoal, Enem 2014 ele trouxe essa questão. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar que esse fenômeno acontece ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos, com módulo da velocidade igual, induzindo, então, uma corrente elétrica de intensidade como ilustrado. Veja aí o sentido da corrente elétrica nesse sistema, certo? Pessoal, o que acontece? Se esses caras estão se movimentando, a gente tem aqui gerado um polo sul, tá? Por quê? Porque a gente tem um afastamento disso aqui que está gerando aquela corrente. Pessoal, a fim de obter a corrente com o mesmo sentido, ou seja, manter o polo sul ali, apresentado na figura, e os mesmos materiais, outra possibilidade é fazer o quê, gente? Pessoal, outra possibilidade é mover a espira para a direita, ok? E o ímã para a esquerda, ou mover o ímã para a esquerda e a espira para a direita. O que a gente pode fazer, gente? No início, ele já estava movimentando o ímã e a espira no sentido que é a espira para a direita e o ímã para a esquerda. Para a gente conseguir manter a mesma corrente, a gente pode inverter o movimento deles. Porém, invertendo a polaridade do ímã para manter a corrente no mesmo sentido. Então, a alternativa correta é a letra A, certo? A espira vindo para a esquerda e o ímã indo para a direita no sistema de aproximação, invertendo a polaridade sul-norte desse sistema. E aí a gente conseguiria intensificar a corrente e, melhor, manter ela no mesmo sentido, beleza? Então fica a dica aí para você. Próxima questão, Enem 2013. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente a porta usando ali um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de 6 amperes percorra uma barra condutora de 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola constante elástica K. Ele vai dar esse K para a gente aí, depois eu vou marcar aqui para você. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado, o botão, a barra, sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Qual é a intensidade de campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente, pessoal? Primeira coisa que você vai fazer, calcular a força magnética desse sistema.
A força magnética, gente, campo magnético vezes corrente vezes o comprimento do sistema. Isso que vai ser campo magnético, ele falou pra gente? Não. Corrente, ele falou pra gente? Sim, 6 amperes. E o comprimento de 5 centímetros, que é 0,05. Fazendo essa continha aqui, você vai ter que a força magnética nada mais é do que 0,3 B. A gente vai fazer a força da mola. Força da mola é a constante elástica da mola vezes X. A força da mola, gente, é a constante da mola. E aí ele deu a constante, não saiu ali no exercício para você. Mas isso aqui é 5 vezes 10 menos 2 newtons, tá? Isso aqui vai ficar 5 vezes 10 menos 2 newtons. Não tinha saído ali para você. Vezes a deformação que a gente não sabe, né, gente? A gente sabe que ele tinha o comprimento inicial de X centímetros. A gente não tem essa ideia. Então a gente vai colocar C, X, ok? Mas ele trouxe um gráfico pra gente. E nesse gráfico, dá uma olhada aqui, ó. Força elástica, menos 5C. Força magnética, 3B. Certo? Verifique comigo o seguinte, tá? Quando que a gente vai ter aí o sistema sofrendo essa deformação? A gente tem que descobrir qual que é essa deformação. A gente tem uma velocidade de 5 metros por segundo e um tempo de 6 milissegundos. Se a gente fizer, né, V é igual a ΔS sobre ΔT, eu consigo achar o ΔS, que é a deformação da mola. E esse ΔS vai ser o quê? Vai ser a velocidade, que é 5, vezes o tempo, que é de 3 milissegundos. 6 milissegundos, 6 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa continha aqui, gente, você vai ter 3 vezes 10 a menos 2. Então, a força na mola é 5 vezes 10 a menos 2, vezes 3 vezes 10 a menos 2. Beleza? Igualando o sistema de força da mola com a força magnética, você consegue achar a intensidade de campo magnético. Isso vai ficar como? 3 vezes 10 a menos 2, vezes 5 vezes 10 a menos 2, dividido por 3 vezes 10 a menos 1. Certo? Fazendo essa continha, você vai ter exatamente aí 5 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Vamos ver aqui a conta. 5 vezes 10 a menos 1, gente. Letra A de aprendi, professor. Aqui eu inverti, né? Só vamos arrumar isso aqui, gente. Arruma comigo, aê! Aqui é 3 vezes 10 a menos 2, aqui é 3 vezes 10 a menos 1 nesse sistema. Agora tá arrumado. Beleza? Tranquilo? Mais uma questão feita para você. Vamos para a última questão, pessoal. A última questão, questão 2011. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que esta está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem vibrações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador, e daí para o alto-falante. Um guitarrista tocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som. Por que isso aconteceu, gente? Porque o nylon, gente, ele transitando ali, ele não tem cargas, ele não é um condutor elétrico. Então, ele vai apresentar uma magnetização desprezível e isso não vai causar ação no ímã. Letra C, ok? Se tivesse aí um outro fio de cobre ou de ouro na guitarra, com qualquer metal, a gente conseguiria continuar induzindo essa corrente e variando aí a tensão do campo magnético dentro desse sistema. Beleza? Então, gente, essas foram 8 questões que a gente fez aí para você rapidinho, direto ao ponto, de problemas relacionados a campo magnético dentro das provas do Enem. Espero que você tenha compreendido, entendido, não tenha ficado muito rápido. A gente tentou fazer da melhor maneira possível para que o vídeo ficasse curto, mas que a gente desse conta de todos os exercícios. Curtiu? Deixa aquele like, compartilhe esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!